Bem, continuando o sistema nervoso 1, primeira parte do sistema nervoso, vamos continuar com as diferenciações entre as duas divisões, a divisão simpática e a divisão parasimpática. A divisão simpática, ela produz como neurotransmissor a noradrenalina ou ainda a adrenalina. E a divisão parasimpática, ela usa acetilcolina. Então, essa é uma das diferenças entre os dois sistemas. Temos também outra diferença importante, que seria o prolongamento dos neurônios. Nós vamos ter o primeiro neurônio e o segundo neurônio. Na via simpática, o primeiro neurônio ele possui um filamento mais curto, enquanto que o segundo neurônio possui um filamento mais longo. Na via simpática, nós vamos ter lá no gânglio paravertebral a liberação de acetilcolina e no gânglio pré-vertebral, que fica próximo ao tecido-alvo, a liberação de noradrenalina. A via parasimpática, nesse caso, o primeiro neurônio é mais longo e o segundo neurônio mais curto, sendo que nas duas sinapses, tanto no primeiro neurônio quanto no segundo, nós vamos ter a presença apenas da acetilcolina. Isso acontece muito, por exemplo, no sistema gastrointestinal. Os neurônios pré-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares em verde, bem grandão, representado bem grande, ele produz uma quantidade boa de acetilcolina. Essas são armazenadas em vesículas e se aderem à membrana plasmática, abrindo e lançando o seu conteúdo, que é acetilcolina, e essa vai se ligar ao seu receptor no neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar ele tem dois tipos de receptores, tanto os receptores nicotínicos quanto os receptores muscarínicos. Aqui na figura vocês podem ver, nós vamos ter dois tipos de receptores. Um receptor do sistema músculo-esquelético, que possui um receptor nicotínico para receber acetilcolina. No caso do músculo cardíaco, nós vamos ter um receptor muscarínico, que recebe a noradrenalina, e também no músculo liso, o receptor muscarínico. Então, nós vamos ter dois tipos de vias, dois tipos de músculo que utilizam esses tipos de receptores. Os receptores dos neurônios pré e pós-sináptico, como eles são? Eles vão ter vários tipos de receptores, né? Um para receber noradrenalina, o outro para receber dopamina, o outro acetilcolina, a serotonina, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, na parte de cima está representado um neurônio, onde possui uma quantidade de dopamina. Essa dopamina que é armazenada em vesículas vai até a fenda sináptica e se une ao seu receptor, que se chama receptor dopaminérgico. No caso da norepinefrina, nós vamos ter uma liberação dentro da fenda sináptica de noradrenalina ou norepinefrina. Essa vai se conectar com o receptor noradrenérgico. E finalmente a serotonina, também ela é armazenada em vesículas, como vocês podem ver na figura, é lançada na fenda sináptica e se liga aos receptores serotoninérgicos. Ainda, por que a gente está estudando isso? Por que os receptores são tão importantes assim? Porque foi uma forma que os neurofarmacologistas desenvolveram para criar medicamentos, ou seja, medicamentos que vão atingir diretamente o tecido-alvo. Por exemplo, a inervação simpática do coração, ela pode ter receptores adrenérgicos do tipo beta, que vão fazer com que ocorra a vasoconstrição, o aumento da força cardíaca, o aumento de contração, e também pode diminuir com essa inervação simpática, com esses receptores.
Já os vasos sanguíneos, eles possuem os beta-adrenérgicos do tipo alfa. Então, esses são os dois tipos de receptores adrenérgicos. Só que para complicar um pouquinho, os receptores adrenérgicos possuem alguns subtipos dos tipos de receptores adrenérgicos. Por exemplo, no tipo alfa, nós vamos ter dois subtipos, o alfa 1 e o alfa 2. Os receptores alfa 1, eles causam a vasoconstrição, a midríase do olho, aumento da pupila, a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, e ainda um aumento da pressão arterial. Já o subtipo alfa 2, subtipo adrenérgico alfa 2, ele vai inibir a noradrenalina, acetilcolina, vai causar vasodilatação e ainda faz com que ocorra uma bradicardia, uma diminuição da frequência do coração, uma diminuição também da pressão arterial. E, ao contrário, os tipo beta, a sua ação no coração é o aumento da força de contração, o aumento da força cardíaca. O beta 2, estão muito presentes nas fibras dos brônquios e daí eles provocam broncodilatação. E os beta 3, os subtipos beta 3, esses são responsáveis por degradar o tecido adiposo. Um caso bem característico de medicamento que age dentro desses receptores são os broncodilatadores. Por exemplo, o Berotec, ele faz com que ocorra uma broncodilatação, por quê? Porque ele se une, ele é um agonista de uma fibra adrenérgica beta 2, como está escrito no texto. Aqui na figura a gente pode ver bem a síntese da noradrenalina, que ela é a precursora, quer dizer, quem dá origem à noradrenalina é a tirosina. Essa também se envolve em uma vesícula, essa vesícula é liberada dentro da fenda sináptica, em branco, e essa noradrenalina vai acabar se conectando aos receptores beta e alfa nessa localização aqui, na célula pós-sináptica ou no gânglio pós-sináptico, como queiram. Aí, aqui estão os medicamentos que agem nesses receptores. Nós vamos ter os agonistas dos receptores alfa 2 adrenérgicos, também os antagonistas dos receptores alfa 2 adrenérgicos e os antagonistas dos receptores beta adrenérgicos. Então, nesse caso, os antagonistas vão inibir a substância a se conectar à fibra beta e os antagonistas também vão inibir os receptores alfa 2 e os agonistas dos receptores alfa 2 adrenérgicos vão estimular. Vamos ver mais aqui. Acho que é isso. Ainda que nós vamos ter como os receptores colinérgicos muscarínicos. Quem são eles? São aqueles que se conectam à noradrenalina. Nesse caso, eles só vão possuir subtipos e não tipos, como nos receptores noradrenérgicos. Então, os principais subtipos de receptores muscarínicos são a M1, que está presente nas glândulas do trato gastrointestinal, a M2 no miocárdio e as fibras lisas em geral, a M3 as glândulas salivares e lacrimais, e M4 e M5, que é bastante encontrado no sistema nervoso central. Ainda, os receptores M1, M3 e M5, eles vão ter efeito excitatório, e os receptores M2 e M4 vão ter um efeito inibitório. Aqui na figura, a gente pode ver uma proteína de membrana com várias subunidades. Esse daqui é um receptor muscarínico. Como vocês podem ver, ele possui vários subtipos, que seriam esses prolongamentos. Cada um desses prolongamentos em vermelho corresponde a um subtipo de receptor.
Então, isso é uma proteína de membrana onde vai acontecer essa recepção da noradrenalina. Os neuromoduladores nada mais são do que neuropeptídeos, principalmente o neuropeptídeo Y, a galanina, a dinorfina e as purinas. O mais importante desses neuromoduladores seria o óxido nítrico. Ele atravessa todas as membranas por difusão, então ele rapidamente consegue agir no local. Por exemplo, ele vai atuar principalmente nos vasos cardíacos coronarianos, nos corpos cavernosos do pênis e no clitóris. Para quê? Para aumentar a turgidez, para que esse vaso se dilate e essa região esteja nutrida adequadamente, para cumprir a sua função. Ele não é, como os outros são hormônios, noradrenalina é um hormônio, serotonina é um hormônio, o óxido nítrico ele é um gás. Então, por conta disso, acontece esse processo de difusão e a ação mais rápida no tecido-alvo. Os receptores pós-sinápticos. Esses são divididos em dois tipos de estímulo. Nós vamos ter um estímulo excitatório, denominado de PPSE, ou seja, potencial pós-sináptico excitatório, e nós vamos ter um inibitório, que é o potencial pós-sináptico inibitório. Então, são dois tipos de estímulos recebidos pelos receptores pós-sinápticos. Já no bulbo, acontece todas essas conexões faladas anteriormente. Então, é nessas estruturas anatômicas que a gente vai ter a regulação da função cardiovascular, respiratória e ainda do sistema digestivo. Todos eles vão ficar localizados no núcleo do trato solitário. Nessa região tão importante no bulbo, nós vamos ter nos reflexos cardiovasculares a regulação da PA, a regulação da frequência respiratória, principalmente em relação à concentração de oxigênio e gás carbônico, e ainda os reflexos digestivos. Esses vão ser importantes para que ocorra o peristaltismo. Ainda em reflexos emergenciais, como por exemplo, entra um patógeno no organismo através do nariz e da boca, nós vamos ter como reflexo a tosse e o espirro. E ainda vômitos, como por exemplo no caso de o indivíduo apresentar um quadro de gastroenterite. Então é isso, gente. Sistema nervoso 1 acaba aqui. E daí agora a gente vai entrar num assunto bem mais interessante, só que é o ápice da dificuldade, da complexidade do sistema nervoso. Infelizmente a gente pegou um período de crise, mas a gente vai conseguir passar. Eu espero que vocês consigam aprender e qualquer coisa vocês tirem dúvidas comigo. Eu estou disponível a todos os momentos agora, ok?